Nem sempre uma habitação nova, por mais cara que tenha sido, é de imediato a casa dos sonhos de quem a habita. O projeto que hoje mostramos nos Espaços e Casas expressa muito bem esta ideia. Adquirido num condomínio de luxo muito exclusivo em Lisboa, o espaço habitacional era contudo pouco acolhedor e demasiado ascético para o gosto dos seus proprietários. Chamada a intervir, a dupla Mário Azevedo e Paula Ferreira Alves do IN a IN, Gabinete de Projetos de Arquitetura e Design de Interiores, assegurou não só a decoração, mas também toda a reorganização espacial da casa, tornando-a bem mais acolhedora e habitável. A sala foi criar a separação de um salão e transformar um salão em duas salas. Portanto, no fundo é um pouco isso. A zona da entrada foi, de facto, eliminar as acessibilidades que havia à cave, que também estavam abertas, portanto era completamente devassado. E limpar toda essa zona de todos esses materiais que lhe acabei de dizer, escondendo inclusivamente o elevador num sistema de apainelamento, o que para isso implicou o ter que fazer o apainelamento integral de uma parede de entrada. Portanto, toda aquela empena lateral foi toda ela apainelada, portanto, escondendo tudo aquilo que são as acessibilidades que isso dá. E criando também na entrada, quebrando, evidentemente, o acesso à sala com um armário que está desconstruído em si, porque tem elementos que não estão alinhados, portanto, criar ali um desalinhamento desses armários, que são armários onde todas as pessoas nas casas, e muito mais quando se compra uma casa desta dimensão e uma casa com estas características, que haja requisitos mínimos, que é ter, por exemplo, um sítio onde se pousar um casaco quando se entra. Para não termos elementos fixos à parede ou não termos móveis soltos, que é aquilo que nós não queríamos de todo ter, então tivemos que criar elementos desenhados por nós, e neste caso são os tais elementos que nós desenhamos, que são elementos que estão encostados, mas que estão e têm uma serventia. No fundo, são elementos que servem para guardar livros, mas que não são volumétricos na sua perspectiva, quer dizer, têm a leitura praticamente ao nível do sofá. E o que nos permite a nós ter, por outro lado, as paredes livres, e neste caso aproveitando isso mesmo que nós queríamos, para colocar elementos escultóricos. Elementos escultóricos esses que têm a ver com uma peça que, por exemplo, o cliente tinha montada numa estrutura completamente diferente, com um outro tipo de exposição completamente diferente, e que nós tivemos que praticamente reciclá-la, portanto retirá-la desse elemento e colocá-la na parede, iluminá-la, o que dá um efeito, de facto, fantástico, porque dá-nos, através de uma luz rasante, dá-nos uma forma, que é aquilo que nós pretendemos com os elementos escultóricos, é que eles tenham forma. Menos formal, a sala-escritório do piso superior é o local onde a família desfruta do seu tempo livre em casa. A vista ampla e sugestiva para a copa das árvores impõe-se assim que se entra neste espaço, como se de um quadro vivo se tratasse. Ao subir as escadas, realmente encontramos uma área open space fantástica, que faz ligação com os quartos, e nessa área temos um janelão enorme, um pano de vidro, que dá para um jardim luxuriante, carregado de luz. Portanto, ali nós vimos logo de início que aquele era o Shangri-La da casa, ou seja, era o sítio onde a família ia estar todos os dias e, portanto, ia ser uma zona muito menos institucional e carregada de coisas boas, como aqui temos em baixo, não é? Que é a galeria de pintura, que são a estatuária, etc. Decidimos fazer uma coisa que tivesse mais em conta a leitura da família, ou seja, das crianças com os adultos. Então o que fizemos em termos de estrutura, continuamos com o apainelamento que fizemos cá em baixo, como vocês viram, a casa foi toda, os vidros foram todos retirados e fizemos um apainelamento. A par disso, colocamos um móvel, que é também já um móvel de si, que é um móvel que leva à TV, que leva à impressora, todas essas coisas que hoje em dia as pessoas utilizam no seu cotidiano também em casa, não é? E esse móvel já de si também tem uma leitura assimétrica, funciona num tom branco e num beige Burberry, uma cor assim bastante quente. E depois, a par disso, fizemos a zona de trabalho, que está virada para o jardim,
é uma zona onde a família toda pode trabalhar em conjunto, portanto isso é muito agradável, porque em vez de ter aquela leitura de secretária unipessoal, em que as pessoas estão ali um bocadinho viradas muitas vezes para a parede, fizemos uma mesa que é muito mais convivencial, as pessoas estão à volta daquela mesa a trabalhar, esteja uma ou esteja a família toda, ou os miúdos que vêm a mais, ou os convidados dos pais também, porque aquela sala é utilizada por amigos dos pais, mas também com os miúdos, não é? Depois, a par disso, pusemos um sofá muito confortável, em tons de bege, e a família ali faz realmente os seus serões. Faz a zona de estudos, vê a televisão, no fundo estão uns com os outros e é a área da casa por excelência para estarem todos os dias, até porque este salão é demasiadamente grande e não é, para no cotidiano ser usado todos os dias, não é? Depois, a par disso, quisemos ter uma cautela especial porque temos crianças pequeninas em casa e, portanto, tentamos que aquela zona tivesse também alguns elementos lúdicos que parecessem brinquedos. Utilizamos duas luminárias de teto, que são também umas desconstruções em barras de poliuretano brancas. E realmente esses dois candeeiros, são duas peças grandes, têm feito a delícia, quer de graúdos, quer de miúdos. Os tons pastéis e cinzas dão o toque final numa casa de decoração depurada, onde impera a serenidade e a leveza.